do livro, capítulo 11, chamado Intercessão, do livro Missionários da Luz. E, conforme é o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do exórdio de ambientação, depois convidamos a Liana para a prece inicial. Então, eu vou bloquear o som, desativar o som, tá? Então, vou fazer a leitura do nosso exórdio. O exórdio de hoje é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo é o 53, intitulado Como Paz. Antes disso, a mensagem de nossa agenda, datada com a data de hoje, do dia 5 de fevereiro, é extraída do livro Fonte Viva, também psicografia de Emmanuel, o capítulo 68. Nessa mensagem, Emmanuel diz para nós: não te canses de aprender a ciência da elevação. Então, vamos ouvir o que o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 53, Emmanuel nos traz. Traz a seguinte epígrafe tirada de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Então, nos comenta Emmanuel: muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhe paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendemos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fato do menor esforço. Que assim seja, graças a Deus. Harmonizados, então, pelo exórdio ditado por Emmanuel, nós convidamos Liana para
ferir a prece de início dos nossos estudos de hoje. Fechemos os nossos olhos, aqueles que assim o desejarem. E vamos mais uma vez unir os nossos corações, unir os nossos pensamentos, sempre em vibrações positivas, buscando no nosso Mestre Jesus tudo o que precisamos para que o nosso estudo nos traga a elevação através do conhecimento e que as palavras aqui proferidas se tornem atitudes no nosso dia a dia, colocando em prática o ensinamento da Boa Nova, o amor, a prosperidade, a caridade, a paz, buscando com simplicidade em cada sentimento que Cristo nos ensinou a nutrir em nossos corações, o caminho verdadeiro, sem sensacionalismo, mas sempre pautado nas lições de amor, que é o maior sentimento que o Cristo nos trouxe. Que nosso encontro seja mais um espaço para que nosso coração se enche de todos os seus ensinamentos, trazendo-nos o caminho, a revelação desse caminho para chegarmos ao nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas eu não poderia, antes disso, agradecer a todos, pela condução do estudo durante esse mês que eu estive fora, porque o estudo ele se desenvolve com a presença de todos. Agradecer especialmente ao Everton, na condução, elaboração, no carinho dedicado ao preparo, na condução do estudo. Nós observamos nos momentos que conseguimos participar, né, do carinho no preparo do material que o Everton trouxe. Então, se o Everton não participar hoje pelos problemas de internet, a Liana, por gentileza, transmita a ele os nossos agradecimentos. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, estamos no capítulo 11, intercessão. Nesse momento do capítulo, André Luiz está com Alexandre, tentando prestar auxílio a Esther e ao seu marido desencarnado, Raul. Raul foi resgatado, então, por Alexandre e André Luiz, levado por uma colônia de tratamento. E nesse momento do estudo, eles levam Raul ao encontro de Esther para tentar apaziguar o coração de Esther, tão necessitado da presença do marido desencarnado. Então, nós estamos na página 154. O subitem é o subitem 11.24 e é o último parágrafo do subitem 11.24. Vamos lá. Neste dia, Alexandre dirigiu-se, em minha companhia, às autoridades do auxílio. Todo mundo encontrou? Ok? Então, vamos lá. Então, neste dia, Alexandre dirigiu-se, em minha companhia, às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo.
Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e, em seguida, demorar-se junto dela 2 semanas colaborando no soerguimento de suas energias psíquicas. Então, aqui eu vou convidar para a gente parar um pouco e conversar um pouquinho sobre essa necessidade de soerguimento das energias psíquicas de Esther. Então, Esther, nós acompanhamos, ela é apaixonada no esposo, o esposo desencarna em situações trágicas, em princípio, com suspeito de ter sido assassinado, com o revólver do lado, ensanguentado. E ela, nesse período de desalento, ela procura Alexandre em desdobramento durante seu sono e solicita a Alexandre intercessão. Por isso, o capítulo que nós estamos estudando chama Intercessão. Solicita a Alexandre intercessão para que ela pudesse se reaproximar do esposo desencarnado e entender um pouco sobre a trágica situação do seu desencarne. E ela, durante todo esse período pós-desencarne, ela guarda para si uma necessidade tamanha da presença do falecido junto a dela. Então, essa necessidade psíquica apresentada por Esther, repetidas vezes, abala emocionalmente Esther. Então, a mente, quando a mente é bombardeada por pensamentos repetitivos e contínuos, isso leva a uma desconfiguração da normalidade do organismo. A mente abalada, ela degrada as energias do organismo. Por isso que é muito importante prezar-se pela tão difícil estabilidade mental. Então, para que Esther se reabilite mentalmente, atinja o equilíbrio mínimo necessário para que ela possa compreender um pouco a situação do seu esposo desencarnado, a espiritualidade amiga, conduzida por Alexandre, convoca uma ajuda de uma irmã espiritual para ficar ao lado de Esther, que é a Romualda, uma benfeitora. Pois não, Guto? O Guto, a gente só não está te escutando. Você abriu o seu som. Eliana, você está escutando o Guto? Não, né? Guto, a gente não está te escutando, tá? Deve estar com algum probleminha no seu microfone. Eu vou continuando, você pode tentar recuperar o seu áudio aí. Quando você falar, eu paro, tá? Então, vamos lá. Então, Romualda deveria demorar 2 semanas, um prazo, junto de Esther, no sorregimento das energias psíquicas de Esther. Né? Então, André Luiz tem um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, e esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele traz para a gente uma analogia do cérebro, mostrando da importância da estabilidade do cérebro. Então, André Luiz nos diz:
Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado. Ele está fazendo analogias com as fontes de energia, por exemplo, a eletricidade. A eletricidade tem uma fonte que é a usina hidrelétrica. É uma fonte autoexcitada por quem? Pela água. A água que move o conjunto de pás mecânicas, a, a força mecânica da água de uma cascata move as pás e essa energia mecânica das pás girando, passando por um dínamo, é construída então a energia. Então, essa energia ela é autoexcitada pela força mecânica do rio, a energia elétrica. A energia nuclear ela é autoexcitada pela emissão de átomos que no seu núcleo emitem energia. De forma análoga, é o nosso cérebro. Então, André Luiz nos fala que, analogamente a essas informações encontradas das energias externas, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado. Ou seja, o cérebro ele tem um gerador de energia acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. Ou seja, então o cérebro é este órgão nosso que ele tem uma fonte autoexcitada geradora de energia. O que significa isso? Tem uma fonte. Ela é autoexcitada, ou seja, nós conseguimos excitar o nosso cérebro na nossa energia, gerando energia psíquica. Então, nós temos essa capacidade. Mas, como também temos capacidade de desassimilação, por isso que ele falou, desassimilação, perder energia mental por pensamentos destrutivos, que utilizam dessa energia mental para destruí-la. E ele complementa, como se fosse um gerador comum que desempenhasse não apenas a função de criar uma força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecer em certa direção, mas também o cérebro tem a capacidade de gerar todo o acervo de recursos de valores ainda ignorados por nós na Terra. Então, nesse momento, Esther está com a sua energia mental comprometida. Mas comprometida por ela mesma, pelos pensamentos repetitivos, obsessivos. Então, qual que é o papel de Romualda? É induzir a Esther a autoexcitar esse gerador cerebral a reproduzir, reconfigurar a sua energia mental, conforme André Luiz nos ensina no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, essa é a função desse mediador espiritual nesse momento junto a Esther. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer. A Malu levantou a mão, deve ser o Guto tentando falar no microfone da Malu, né? Pois não? Isso, tá me ouvindo agora? Agora sim. Uma outra coisa que eu achei interessante já vem acontecendo outras vezes, em outros capítulos e em outras obras. Alexandre é um espírito evoluído, né? Talvez seja o espírito mais evoluído ali. Mas nem por isso ele deixa de pedir auxílio a outros espíritos. Como é participativo, ele não assume para ele sozinho. Tá? Ele procura auxílio de outros espíritos para poder chegar ao objetivo comum. Não é verdade? Isso foi uma coisa que destacou e vem acontecendo ao longo
das nossas leituras, né? Sempre procurando, até mesmo o próprio André Luiz, em capítulos anteriores, ficou espantado porque ele não tomou certas atitudes, foi depender de falar com ciclano, com fulano, né? Então, eu só queria deixar isso caracterizado, né? E não importa o quanto você evoluído, sempre está havendo uma integração entre os espíritos para auxiliar os mais necessitados. Muito boa observação, Guto. Excelente, né? Todos nós somos interdependentes, né? Todos nós somos interdependentes. E quanto mais evolui-se no plano espiritual, mais aumenta a interdependência. Mais aumenta. Por quê? Porque se aproxima. O amor é o elo que aproxima as pessoas, né? O amor é o elo que aproxima. E quando a gente começa a perceber que quando você evolui para as esferas mais altas, né, o amor ele é distribuído incondicionalmente a todos. Isso é interessante. E no momento que nós estamos é difícil, né, da gente entender isso, né? Que o amor ele é distribuído incondicionalmente a todos. Por isso que Cristo, né, quando ele está nas bodas de Canaã e pergunta para ele e os discípulos, né, fala da mãe de Cristo, de Maria, né, que estaria esperando para o Cristo, e aí Cristo pergunta: quem é minha mãe? Né? Mas qual é esse sentido da pergunta do Cristo? Quem é minha mãe? No sentido assim, que o amor ele é unidirecional para todos, ele é único, né? Não existe um amor maior para um amor menor para outro, né? Então, é isso, né? Então, quando mais se evolui o espírito na escala, né, evolutiva, espiritual, mais demonstra e percebe-se no espírito a necessidade de se interagir com todos, amando todos. Então, quando Alexandre busca a Romualda, é uma forma dele trazer, né, manifestar o amor dele, querendo trazer mais um para dentro daquela aula que ele está tendo ali, né, e mostrando que ele depende dela. Né? Então, isso é bonito, né? Nós mostrarmos a nossa dependência. Mas não... Eu pensei uma coisa aqui agora, Hum. que pode ter acontecido com qualquer um no seu trabalho, quando você exerce uma função e tem um cargo assim que você não precisa que alguém faça aquilo, mas você dá também a oportunidade àquela pessoa para fazer, para também se desenvolver um pouco mais. Talvez isso também aconteça. Estende-se a oportunidade a um espírito de ajudar, para aquele espírito também crescer um pouco mais na hora de fazer isso, né? Pode ser uma possibilidade. Verdade. Pois não, Leandro? Não, só para fechar as colocações que vocês fizeram, é o trabalho em equipe, né? A necessidade dessa interação, que não acontece somente nesse plano espiritual que nós estamos vendo aqui, mas que aqui no nosso planeta, nesse nosso mundo material, nós temos a lei divina, que é a lei de sociedade, né? Então, desde cedo, a gente já vai aprendendo a dividir as funções, a atribuir funções, e essas funções se conectam em prol de um objetivo só, né? O trabalho, por exemplo, numa escola, que você tem toda uma estrutura administrativa, num hospital, cada um com sua tarefa, enfermeiro, médico, cozinheiro, e tudo conectado para que tudo funcione bem, vem desde a lei da sociedade, e ainda se acentua no plano espiritual, né? Porque sempre há alguém mais evoluído. Embora Alexandre seja evoluído, há espíritos que já têm uma evolução maior que a dele e que há uma consciência dos espíritos em relação a isso. Sem inveja, né? Cada um
compreendendo que cada um tem como ajudar de acordo com as suas possibilidades. É uma lição linda para nós, e que nós já podemos usar esses conhecimentos aqui, nesse nosso plano, com a lei da sociedade. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Numa pequena passagem que poderia passar desapercebida, né? Numa leitura mais corrida, né? Como que a gente pega as entrelinhas que os autores espirituais tentam passar para nós, né? Então, o Guto citou aí a interdependência nossa, a benevolência de trazer para ensinar e dar oportunidade de praticar aquilo que sabe, né? O Alexandre está fazendo isso com a Romualda, e Eliana nos trazendo, nos lembrando que é uma lei divina, né? Isso, que é a lei da sociedade, uma lei divina, né? E o progresso só advém com a lei da sociedade, a lei do progresso, depois a lei da sociedade, né? Então, isso é muito interessante. Alguém mais algum comentário? Não? Então, vamos dar continuidade, então. Então, cooperando para que lhe reorganizasse a vida econômica, por meio de colocação honesta e digna. Era de ver-se o carinho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Quase no momento aprazado, para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição, né? Então, esse pedido de Alexandre é uma solicitação que devemos levar conosco todos os dias, né? Esse pedido de Alexandre para nós. Então, pediu que, além de não demonstrar qualquer situação de aflição, né, isso para a gente, mas que se abstivesse de queixa. Então, Alexandre diz para Raul, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa, né? Então, a queixa faz parte, né, daqueles comentários que degradam a energia do ambiente, que nós sempre, né, solicitamos que a gente não pronuncie nos encontros reclamações, queixas, comentários inoportunos que são extraviados do estudo edificante da doutrina, para que não abalem a estrutura energética que se confabula, que nós organizamos no nosso encontro. E aqui, então, Alexandre, ele faz questão de frisar nesse pedido, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa. E aí nós podemos ir consultar o livro que chama Somente o Amor, o nome do livro. E esse livro, Somente o Amor, é escrito por duas autoras espirituais, por Maria Dolores e por Meimei. O capítulo 3 desse livro, Somente o Amor, é chamado A Mensagem. E esse é escrito por Meimei, esse capítulo. E aí, nesse capítulo, Meimei nos diz o seguinte: devidamente reunidos, os seguidores de Jesus viram chegar o mensageiro da orientação. Então, o que Meimei está contando? Está contando uma história que aconteceu que um grupo de pessoas reunidas pediram um auxílio do alto para que intercedesse junto a eles.
em instrução. Então, devidamente reunidos, os seguidores de Jesus viram chegar o mensageiro da orientação, cuja palavra haviam solicitado com insistência. Queriam alguma instrução que os fizesse mais adiantados na senda do bem e que lhes propiciasse mais amplo progresso espiritual, acentuando-lhes o estímulo ao trabalho e dilatando-lhe a paz. Então, os seguidores do Cristo pedindo assistência ao ato, que mandasse um mensageiro de orientação para poder propiciar a eles, né, uma estadia na senda do bem, um mais amplo progresso espiritual, estímulo ao trabalho, dilatação de paz. O celeste emissário, sem qualquer presunção no olhar, translúcido e sem o mais leve toque de autoritarismo na voz, explicou-se com brandura. Irmãos, não tenho avisos especiais e nem sei por que os servos dos grandes servos do Senhor, dos quais não passo de colaborador pequenino, terão determinado seja eu o portador das respostas às vossas súplicas sinceras. Sabemos que o eterno amigo confia em vossa dedicação e a todos nos observa nos encargos diferentes a quem somos trazidos. O excelso benfeitor não ignora que todos nos achamos detidos em ocupações diversas. Esse administra, aquele ensina, outro tece o fio e o outro ainda lavra o campo. Muitas criaturas amparam os doentes e outras muitas protegem as crianças. Por isso mesmo, na casa do Senhor, não se desconhece que pessoa alguma na terra está sendo chamada a evidenciar-se em espetáculos de grandeza. Em razão disso, o lar bendito das alturas recomenda-vos seja transmitida unicamente esta simples mensagem. Sempre que não puderdes auxiliar-vos uns aos outros, não vos queixeis de ninguém. Então, a instrução do Altíssimo Emissário é: não nos queixemos. A queixa é degradadora energética. Ela consome a nossa energia vital. Além da queixa consumir a nossa energia vital, a queixa constrói ao redor de nós uma psicosfera pesada. E quem se enclausura nessa psicosfera são esses espíritos afins e queixosos também. Então, primeira orientação de Alexandre: insisto para que não pronunciasse a menor expressão de queixa. Alguém quer fazer algum comentário nesse aspecto? Não? Então vamos continuar. Em seguida, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo espiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. Ou seja, estava ali Raul ainda com aquela chaga, com aquela ferida perispiritual do tiro que ele mesmo se lesionou. Ora, os espíritos têm feridas no corpo? Que espírito não tem corpo? Né? A gente pode se perguntar. O espírito não tem corpo. A ferida está no corpo, não está no espírito. Só que os espíritos
da nossa esfera contém um perispírito denso. O perispírito é a roupagem do espírito, né? Que o espírito veste. E quando se provoca uma grande lesão no nosso corpo enquanto vivo, por nossa própria vontade, nós abalamos fortemente a nossa psicosfera, o nosso perispírito, pela nossa mente, e não pelo ato mecânico, né? Então, o ato mecânico não tem, lesiona o corpo, o ato mecânico não lesiona o perispírito. O que lesiona o perispírito é a agressão da mente. Então, a tentativa de suicídio, ela é tão corrosiva pela mente que lesiona o perispírito. Lembremos André Luiz, vagando 8 anos na região umbralínica, com chagas na região abdominal também. Mas Chagas, ele morreu? Sim. Chagas que ele mesmo criou mentalmente com o suicídio indireto dele, com o abuso do álcool, com o abuso nos prostíbulos, né? Com aquela vida que ele tinha na juventude. Então, foi lesionando pelas ações mentais. Então, Raul, ele estava lesionado, ainda com a ferida da região de tiro, devido à agressividade do ato mental, que vai contra contra o maior presente divino, que é a vida, né? Lembremos de Júlio, no livro Entre o Céu e a Terra, né? Júlio também era um encarnado que também, por uma desilusão amorosa, ele comete a tentativa de suicídio, tomando corrosivo. Não desencarna nesse primeiro ato. Quando ele se recupera fisicamente, ele pula no rio, se suicidando. Aí ele afoga. E quando Júlio ele reencarna, quando criança, reencarna com uma lesão, uma fragilidade da orofaringe. Por quê? Porque ele teve uma lesão perispiritual pela tentativa de suicídio cometido. Energeticamente se lesiona. Então, o pensamento, ele recupera quanto ele degrada. O pensamento, ele tem o poder de recuperação espiritual, de refazimento das energias. Vimos André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, falando que o cérebro tem um centro autoexcitável para isso. Só que esse centro, se for levado para o outro lado, ele degrada pelos maus pensamentos. Então, vamos dar continuidade, então, ao que nós estávamos lendo, né? Então, a primeira coisa é recuperou o corpo de Raul, tirou a ferida perispiritual por tratamento energético, porque é um desequilíbrio energético do perispírito. Então, Alexandre, ele recupera, né, o perispírito pelo reequilíbrio energético. Então, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado,
a todas as instruções. Então, Raul está recebendo essa energia benéfica e está tendo seu comportamento modulado por essa energia do bem. Daí a minutos, Romualda, a instrutora espiritual encarregada de recuperar Esther, entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito alvo. Raul, Raul, gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, dilacerando-me o coração pelo doloroso tom de voz. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa junto ao leito do esposo, soluçando. Então, quando a esposa entra, vê Raul no leito, ela cai de joelhos, soluços, em prantos. Ela estava energeticamente abalada. Reparei que os olhos dele permaneciam marejados de pranto, que não chegava a cair. Então, a energia estabilizada de Raul. Alexandre fixava-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho. Então, veja que nesse encontro espiritual, Alexandre está controlando a energia do ambiente. E está controlando a energia de Raul. Como uma criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos de nosso generoso orientador. Então veja que Alexandre, ele conquistou a admiração de Raul. Conquistou tanta admiração de Raul que Raul, ele não tira os olhos de Alexandre para aprender cada vez mais. Tão abismado que ele estava com aquela benevolência de luz, que era aquele ser de Alexandre que estava ali perto dele. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: Não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Então veja que Raul, ele está falando a Esther guiado e estabilizado energeticamente, magneticamente por Alexandre. Então, Alexandre magneticamente está envolvendo Raul, mas Alexandre não está falando por Raul. Alexandre está envolvendo Raul magneticamente, deixando estabilizado e com pontos fluidos para que ele mesmo possa se manifestar com benevolência à sua esposa amada. Isso é interessante, né? E o primeiro pedido de Raul para Esther, ele faz para nós. Tenha confiança em Deus. Não chores mais. Tenha confiança em Deus. Então, muitas das vezes, quando nós estamos no nosso quarto escuro, da nossa tristeza, a gente se entrega a lágrimas excessivas. Aí é interessante que eu lembro de Emmanuel, que Emmanuel fala para a gente o seguinte: assim como as chuvas que destroem, há chuvas que curam. Lágrimas também são assim. Não é isso? Não tem chuvas que destroem, né? Alagam, mas tem chuvas que fertilizam o solo, dando vida. Então, lágrimas também são assim, né? As lágrimas, até certo ponto, elas nos regeneram.
são necessárias. Lembremos do apóstolo Paulo. No livro Paulo e Estevão, na segunda parte do livro, que a primeira parte do livro fala sobre a vida de Jezreel com a sua irmã Abigail, né? Até o pai ser assassinado, tal, e Jezreel é deportado como escravo. Essa é a primeira parte do livro. Depois, a segunda parte do livro, já é Jezreel saindo, conseguindo sair do navio de escravo, fraco, e é resgatado em terra e aconselhado a mudar de nome, que aí ele vai e fica com o nome de Estevão, né, com o pseudônimo de Estevão, para não ser reconhecido pelo Império Romano. Mas por que eu estou querendo falar isso? Porque sabemos a história de Paulo, né, que Paulo devastou os cristãos e mandou matar Estevão à pedrada na frente de sua noiva, e que, por acaso, sem ele saber, era irmã de Estevão, que era o Gesiel. E aí Paulo, Saulo de Tarso, antes, né, ele vai então continuar a perseguição dos cristãos, vai para Damasco, e nas portas de Damasco, Cristo se apresenta para Saulo. E pergunta para Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E Saulo, com a luz do Cristo, ele se cega. Isso, nós sabemos. E ele entra em Damasco. Então, é a fase de renovação de Saulo para Paulo, né? Quando ele entra em Damasco, é curado por Ananias, quem ele estava querendo matar, e ele então se transforma. Agora eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo, o menor de todos. O menor de todos. E Paulo vai em busca do deserto, né? O deserto é aquela região mental nossa, que nós muitas vezes precisamos ir para nos refazer, nos retirar, né, espiritualmente, essa região mental que a gente para, e ali nós nos despimos de tudo, porque ali não tem nada, só tem nós, né, e Deus. Então nós nos despimos de toda a vaidade, e despido da vaidade, a gente conversa melhor com Deus. Foi isso que Paulo fez. Foi para o deserto, ficou 3 anos no deserto, trabalhando no deserto, sofrendo, e depois ele vai, de tanto trabalhar, sofrer, vai espalhar a notícia do Cristo, que ele então conheceram no seu coração. Depois de 3 anos, ele achava que ele tinha condição. Mal sabia ele que ele tinha muita coisa para vivenciar, sendo apedrejado, jogado ao precipício. Depois de todo o sofrimento, ele falou o seguinte, Paulo, a única pessoa que eu tenho é meu pai. É meu pai. Lá na cidadezinha de Tarso, que era a cidade dele. É o único lugar que me sobrou. Meus amigos, que ele era poderoso, tinha tudo abandonado. O único era o pai. Então ele vai para Tarso. Ele entra na casinha do pai, o pai dele vê aquele ser caquético, maltrapilho, sofrendo. Pergunta o que era isso, porque o pai dele era um judeu ortodoxo, né? E vivera para ensinar o filho a seguir o caminho do Sinédrio, seu respeitado Sinédrio, que é aquele ser maltrapilho. E Paulo vai e fala, pai, eu perdi tudo porque eu encontrei Jesus, encontrei o emissário do alto. E o pai dele fala, por isso, você não é mais meu filho. Sai daqui da minha casa, você não é mais meu filho. E isso foi a facada maior no peito de Saulo. Agora Paulo. Então, com isso, Paulo vai cambaleando para o deserto e entra na primeira gruta, no entardecer, no fim da noite do deserto,
quando ele entra naquela gruta, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar e chorar. Essas são lágrimas que curam, não são lágrimas que destroem. Essas lágrimas nós precisamos, vez ou outra, na nossa vida, né? Precisamos, porque são aquelas lágrimas que nós trazemos de dentro, colocamos para fora, e com essas lágrimas nós nos aliviamos por uma auto-renovação. Então, Paulo faz isso. Ele ajoelha e chora comovidamente, chora em espírito. E aí, com isso, ele consegue a energia que propicia a aproximação dele das duas pessoas dos dois espíritos que ele necessitava. Ele vê dois pontos de luz se aproximando dele. Chega então Gesiel, que era Estevão, que ele apedrejou, falando que ele perdoava Paulo, porque entendia como era o Saulo anterior. E a sua amada, Abigail. E aí a Abigail fala para Paulo os 3 conselhos grandes de Abigail a Paulo de Tarso, que é ame, trabalhe e espere. Tudo para a nossa vida, ame, trabalhe e espere. Então, por que eu estou falando isso? Porque, nesse momento, o primeiro conselho de Raul para a sua amada Esther, não chores mais, já foi, já. As lágrimas que curam é até aqui. A partir daqui são lágrimas que destroem. Precisa ter confiança em Deus. Então, nesse choro nosso, é um choro que nós precisamos, que com ele, alimentar a nossa confiança no Altíssimo. E com relação a isso, nós lembramos que a palavra confiar, ela vem do latim confidere, que significa literalmente ter firmeza. Confidere, com firmeza. Isso é confiar. Ou seja, depositar a fé em alguém. Isso é confiar. Deposite a sua fé. Confiar em Deus é ter firmeza. Depositar a fé em Deus. O livro Provérbios é interessante, porque o livro Provérbios ele faz parte lá do Antigo Testamento de um conjunto de literatura chamado literaturas sapienciais, ou seja, literaturas da sabedoria. E essas literaturas, a grande parte delas são associadas a Salomão, né? Que foi o rei famoso por sua sabedoria. Então, Provérbios é isso. É um conjunto de salmos sapienciais, de sabedoria. Nos Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, o autor diz para nós: confia no Senhor de todo o teu coração. Então, para tudo em nossa vida. Então, confiar no Senhor de todo o nosso coração é porque o coração não é seu órgão físico, mas a sede de todos os sentimentos, de todas as emoções. Isso que é o coração. Então, confiar com todo o sentimento do seu âmago no Senhor. Primeira coisa. Segundo, ele completa: e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o que é isso? Então, confie integralmente no Senhor e não te estribes no teu próprio sentimento. Não se estribar é não basear toda a nossa confiança somente em nossas percepções, somente naquilo que nós vemos. Porque muita coisa está além da visão, além do nosso entendimento. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não baseie toda a confiança somente no que você vê, no seu próprio entendimento. Reconhece-o, ou seja, reconhece Deus em todos os teus caminhos. Então, quando você confia no Senhor, você não preste atenção somente no que você está entendendo,
mas nas entrelinhas, você consegue agora reconhecer Deus em toda parte do caminho. E aí nos diz Salomão que quando você faz isso, ele endireitará as tuas veredas. Porque veredas são os caminhos tortuosos da nossa vida. São tortuosos por quê? Porque a gente ainda não está exercendo essa capacidade de enxergar além, de captar Deus nos detalhes além do nosso pequeno entendimento simples da nossa visão. E aí, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é Isaías, lá no seu século 8 antes de Cristo, Isaías nos diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, nós nos conservaremos em paz quando nós nos mantivermos em paz a nossa mente, porque entendendo que Deus está conosco, Deus está em nós. Então, esse é o primeiro conselho de Raul. Não chores mais e tenha confiança em Deus. Pergunto se alguém tem algum comentário nesse momento, nesse ponto. Deixe falar o coração. Ok, então vamos continuar. Então não tenha medo da necessidade. Não chores mais, tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos, a Raul está dizendo, né? E ajuda-me com a tua fé. Então ele não está pedindo choro, não está pedindo desespero. Quem desencarna não pede tristeza. Quem desencarna pede fé, né? Pede confiança. Vou indo muito bem, diz Raul. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai, como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperança. Um grande segundo conselho de Raul, pelo magnetismo de Alexandre, é dizer que o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperança. Então, é a certeza disso. É a certeza do auxílio do Altíssimo em nos auxiliar a entender as nossas necessidades, a amparar os nossos sofrimentos. Não, eu digo amparar, eu não digo tirar os nossos sofrimentos. Amparar. Amparar o sofrimento é nós precisamos passar por aquilo, mas quando nós passamos por aquilo e nos sentimos acalentados, é diferente, né? Sim, quando nós sentimos uma mão sobre nós, nos apoiando, tenhas medo da necessidade. Alguém tem algum comentário de finalização dos nossos estudos de hoje? Eu convido para pararmos nesse momento. Ninguém? Pergunto se tem algum voluntário para poder fazer a prece final. Alô? Vamos lá, então. Vamos Começo, pode colaborar? fazer. Sim?
Pois não, Márcio, fica à vontade. Só um minuto aqui, deixa eu me posicionar. Elevemos todos nós o pensamento a Deus. Sempre estaremos agradecidos a essas oportunidades que nos são oferecidas do estudo edificante. Com isso, estaremos agregando conhecimento para melhor prestar atendimento a todos aqueles necessitados, sejam eles familiares, sejam eles amigos, sejam desconhecidos. Aquele mendigo que à rua nos pede um copo de água, que nos pede um alimento. A criança de rua, como num vídeo que vimos essa semana, que nos chamou bastante a atenção, uma criança sozinha à rua catando latinhas e objetos recicláveis, e ela vê um senhor bebendo provavelmente uma lata de cerveja, alguma coisa. E essa criança pede a ele alguma ajuda. Ele atira a lata no meio da rua e entra para dentro da casa. Só que ele estava assim agachado, assentado à rua, e deixou ali cair da sua carteira com bastante dinheiro. A criança recolhe, chama e entrega para ele aquele recurso. Ela poderia ter se valido daqueles valores, mas a honestidade dela estava acima das suas necessidades. O homem se arrepende e a ajuda. Assim é conosco. Quando recebemos à porta de nossa casa, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, em uma das suas passagens, diz que muitas vezes esses que chegam à nossa porta foram pessoas que no passado nós prejudicamos. E tem aquele célebre ditado: façamos o bem sem olhar a quem. Isso, através desse aprendizado, através desse estudo edificante, através dessas mensagens e temas paralelos utilizados em nossos estudos, vamos agregando orientações que serão passíveis de amanhã prestarmos melhor o bem aos necessitados. Não esqueçamos da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos espíritos se não basta não fazer o mal. E a resposta dos espíritos: é necessário que façamos o bem, no limite de nossas forças, pois seremos responsabilizados pelo mal que há de vir em razão de não praticarmos o bem. Vamos refletir nesses ensinamentos e, com certeza, amanhã seremos melhores do que no dia de hoje. Muita paz para todos, boa noite e assim seja. Boa noite, que assim seja, Márcio. Obrigado pela prece belíssima do fim do nosso estudo. Obrigado a todos pela presença, pela colaboração e esperamos encontrar todos aqui na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos, mais uma vez, gratidão ao Everton pelo auxílio maravilhoso na construção do mês de janeiro. Até mais, gente. Boa noite.